Primeiro vou me apresentar, eu sou o Adriano, eu sou o atual administrador da fazenda. Eu estou administrando a fazenda há 6 anos. A fazenda era do meu pai. Meu pai comprou isso aqui há 25 anos atrás. No início ele mantinha ela fechada, porque ele comprou como se fosse uma casa de veraneio. Aí vem pra cá para final de semana. Cuidava dela e ele gostava muito desse espaço. Porque até a história dele comprar foi uma história um pouco diferente, né? Isso aqui é dividido em 36 lotes da fazenda. É o restinho que sobrou da fazenda. A fazenda era toda Itaipuaçu. Se alguém morasse em Itaipuaçu, eu falava, você mora dentro da fazenda. Mas só você que mora em Itaipuaçu. Isso. Em que lugar é Itaipuaçu? Não, eu moro em uma... Então você não mora dentro da fazenda? Não. Você mora numa outra fazenda. Isso, já é a fazenda do lado de lá. É. A fazenda era a porta de entrada para Maricá. Há 400 anos atrás. Não existia outro caminho que não fosse subir a serrinha e descer por aqui. Então era a porta de entrada. E ela foi muito importante porque passou pessoas importantes aqui na fazenda. A gente passou por aqui Dom Pedro I, Marquesa de Santos, né? Na época, Dom Pedro I tinha um relacionamento com a Marquesa de Santos e quando ela vinha ao Rio de Janeiro visitar ele, normalmente ele viajava com ela ou para a parte de praia, que é até Cabo Frio, ou para a parte serrana, que era Petrópolis. Então ele chegou a dormir, passar uma pernoite aqui na fazenda. Era comum, eles iam através de animais, né? Não existia carro, então eles chamam de lombo do animal, né? No lombo do animal. Então ele costumava passar em algumas propriedades e descansar, passar a noite ou até ficar um tempo na propriedade para descansar. Então há relatos de que Dom Pedro I e a Marquesa de Santos dormiram aqui na fazenda. Já a segunda pessoa muito importante foi Charles Darwin. Eu tenho aqui o caminho de Darwin e a fazenda faz parte do caminho de Darwin porque ele passou pela fazenda. Ele conta no livro dele que ele chegou aqui por volta de meio-dia, almoçou e depois seguiu viagem. Ele não dormiu na fazenda. Tem gente que conta que ele dormiu na fazenda, mas no livro dele ele diz que não dormiu na fazenda, ele dormiu próximo à lagoa de Maricá. Então a gente passa o que a gente tem de conhecimento que a gente consegue comprovar. Lógico que a história ela é muito interessante, a gente conta coisas que a população conta, né? O povo conta e conta coisas que é comprovado. Mas essa parte é comprovada porque no livro dele ele conta que não dormiu na fazenda, que dormiu próximo à lagoa. Deve ser as primeiras alagoas aqui em Maricá, porque aqui são várias lagoas, né? É um conjunto de lagoas. E como a gente está chegando a 400 anos, o marco inicial da fazenda foi a doação da fazenda para a Igreja Católica. Os beneditinos da Igreja Católica foram doados essas terras. Vocês já devem ter ouvido falar em Diogo Mourão, Alto Mourão, Itacoatiara, já ouviu falar em Alto Mourão? Aquela pedra que tem em Itacoatiara, grandona, foi dado o nome por causa de Diogo Mourão, que ele é dono dessas terras todinha, entre Itaipu, Itacoatiara e uma parte de Maricá. Então ele separou uma légua ao redor da casa de Itaucaia e doou para os beneditinos. Era comum nessa época fazer isso por dois motivos. Uns falam que era porque o pessoal tinha praticado algum pecado, então para comprar A salvação. o perdão, né? Ele dava bens para a Igreja Católica. Outros dizem que tinha pessoas que se sentia grato pelo que eles conseguiram na vida, graças a Deus eles tinham conseguido na vida e doavam para a Igreja Católica como gratidão pelo que eles tinham lutado e conseguido na vida. O Diogo Mourão tinha ganho uma das 6 Marias, na época o Brasil foi dividido em várias 6 Marias, né? E uma das 6 Marias foi doada para ele. Então ele era um português, chegou aqui no Brasil, recebeu as 6 Marias, então ele separou essas terras e doou para a Igreja Católica. Era uma légua ao redor da pedra, era uma légua para cá, uma légua para lá, uma légua para lá, uma légua para lá, em forma de quadrado. Lá dentro a gente tem um mapa que eu vou mostrar para vocês, que foi copiado de documentos lá do Mosteiro São Bento, porque foi os beneditinos que ganharam as terras, então eles têm bastante documentos da fazenda lá. Aquela ali é a pedra do elefante? Não, essa é a pedra de Tocaia. A fazenda inicialmente era chamada de engenho de Tocaia. Toda a propriedade que tinha uma ferramenta que moía ou cano ou minhoca, dava o primeiro nome de engenho, por causa da ferramenta. Então, aqui fazia todo mundo para falar de cana-de-açúcar, foi uma ferramenta que moía a cana. Então foi engenho de Tocaia. Tocaia por causa da pedra, porque a pedra era uma forma de tomar conta, de tocaiar, o cara da pedra fica tomando conta. Então, a Tocaia era por causa da pedra. E depois foi mudando o nome e virou fazenda de Itaucaia. Itaucaia também por causa da pedra. Porque significa pedra, casa na pedra. Como a casa era próxima à pedra, né? Então da casa próxima à pedra, casa na pedra. Então foi dado esse nome na fazenda. Agora a gente vai caminhar, eu vou mostrar para vocês o espaço onde era parte da senzala, porque no livro de Charles Darwin ele conta que eram vários topes em volta da casa, parecia até umas vilas na África, né? Ele até fala assim, de repente construído dessa forma para eles se sentirem em casa, porque os escravos eles foram escravizados, desculpa,
Eles foram tirados da África, foram caçados na África e trazidos para o Brasil para trabalhar. Então, de repente, foi se sentir próximo à forma que eles viviam na África. Então, foram construídos vários totemzinhos em volta da casa, mas hoje que a gente tem conhecimento é só aquela parte que ainda está em ruínas. Mas a nossa vontade é reconstruir o telhado e deixar uma forma para o pessoal sentir como é que eles viviam de uma forma tão subhumana, né? Vamos até lá?